Bom, primeiramente, boa tarde a todos. O meu nome é Patrícia Piasek, você acertou bem a pronúncia. Bom, eu fui convidada pelo professor Heitor a apresentar o trabalho de uma série de pesquisadores do grupo Larangue, ali do Laboratório Larangue, na UERJ, sobre os dados gerados pelo Lago Tune, né? E a apresentação se intitula Passado, Presente e Projeções Futuras para a Hidrologia de Ayahuana, Potosí, Bolívia. Bom, primeiramente eu vou trazer aqui um índice, onde vou pontuar os itens abordados, vai ser uma breve introdução, depois as mudanças climáticas regionais atuais para a região, uma reconstrução paleoclimática com os dados do Lago Tune, assim conectando os dados do Lago Tune com potenciais estressores climáticos e conclusões preliminares do material. A Bolívia, ela possui o terceiro menor IDH da América do Sul, sendo assim um país de contrastes econômicos, climáticos e ambientais. Eu vou pontuar cada um deles aqui. No caso, em contrastes econômicos, é possível perceber que, dentro das últimas décadas, as geleiras tropicais elas vêm recuando mais rápido do que era previsto, e esse encolhimento causou uma seca de estado de emergência na Bolívia, principalmente na cidade de La Paz. Aqui nós temos o reservatório, uma dessas imagens aqui, nós temos o reservatório que foi afetado por essa seca, fotografado por volta de final de 2017. Essa escassez hídrica gera aumento das queimadas, insegurança alimentar e o êxodo da população, gerando assim uma instabilidade socioeconômica muito significativa na Bolívia. Para entrar num contexto climático, eu preciso pontuar que os Andes eles vão se alterando, né, visto que eles cobrem diversas latitudes. Eles têm vários sites climáticos distintos, com características muito particulares, e a região onde a gente vai estudar, ela é considerada os Andes tropicais também, mas ela fica numa interface entre o Dry Andes, né, que é o Andes mais seco, onde a formação dos glaciares é prejudicada naturalmente, e o Outer Andes, onde você tem a formação de geleiras ali por volta de 5.000 metros de altitude, e qualquer oscilação climática de deslocamento das massas de ar, até mesmo de precipitação, formação dessas calotas polares, pode tender a aumentar ou diminuir significativamente essa formação de calotas polares. Aqui eu destaco no trabalho do Sagredo, 2014, três pontos de amostragens dos glaciares que denotam exatamente uma mudança de ambiente, um contraste sazonal muito grande, onde você tem períodos mais úmidos e períodos mais secos, gerando assim esse contraste ali nessa região de transição, e até mesmo no Outer Andes, ok? Bom, o contraste ambiental, no caso aqui pontuando para a vegetação, se dá principalmente numa questão de altitude. A vegetação ela se delimita em zonas de bandas de altitude, mudando significativamente a qualidade do tipo de vegetação, e mudanças também nas questões climáticas podem expandir ou retrair essas bandas de vegetação. Eu ressalto isso porque um dos tópicos abordados nesse trabalho também contempla a palinologia. Bom, nesse contexto, eu vou pontuar o que vem acontecendo de mudanças climáticas ali na região. Conforme bem falou o Rafael anteriormente, ali na região da Cordilheira Real, nós temos uma retração significativa das geleiras, e as três geleiras principais que abastecem o Lago Tune são essas aqui ressaltadas em vermelho, e nas últimas décadas houve uma retração significativa de ambas, de todas elas, sendo que a partir da década de 90 e 2000 ali, essa retração aconteceu de forma muito mais acentuada, né? Podemos ver aqui, esse aqui você compilou os dados, né, para mostrar essa retração feita com base em sensoriamento remoto. Então, vocês viram as imagens das geleiras retraindo, e aqui nós temos um compilado dos dados plotados.
mas a geleira real como um todo, né, o glaciar da Cordilheira Real, perdão, ela também vem retraindo de uma forma um pouco mais pausada, vamos dizer assim, um pouco menos drástica quanto às geleiras pontuais que eu sinalizei anteriormente, mas se a gente comparar uma com a outra, essa redução vem acontecendo de uma forma regional desde a década de 80, como bem tinha ressaltado o Rafael anteriormente, mas a região ali do Túnez percebe uma mudança drástica a partir dos anos 2000. Então, nós temos os dois momentos ali, né? Bom, o IPCC ele ressalta esse contraste das últimas décadas, desde 1950 até 2000, esse contraste tanto na temperatura quanto na questão hidrológica, que é uma região de uma certa escassez hidrológica natural ali, que tem um contraste, mas as projeções futuras para, no pior cenário, que é o Representative Concentration Pathway, que é o 8,5, que é o pior cenário de modelagens para o futuro, eles apontam que esse aumento, um aumento drástico nessa temperatura e um aumento muito mais significativo na escassez hídrica, ali, principalmente para a região da Bolívia. Então, você tornaria o ambiente um pouco mais hostil do que nós temos nas passadas décadas. Okay? Bom, a reconstrução paleoclimática com base dos dados obtidos do Lago Túnez, né, que são uma chave para entender o que vai acontecer no futuro. Bom, aqui nós temos o Lago Túnez, o professor Heitor se encontra aqui de vermelho, organizando essa coleta, essa expedição de coleta do material sedimentar do lago, junto com os parceiros de coleta. Como eu já tinha ressaltado anteriormente, esse contraste sazonal de período úmido e período mais seco, ele é muito acentuado, que gerou, no caso, uma estrutura extremamente laminada no testemunho, né, esse testemunho foi capaz de reconstruir da metade do século XIX em diante, e nós podemos perceber que nós temos uma taxa de sedimentação bastante baixa, com um certo ruído na parcela superior ali. Isso pode ser debatido um pouco mais à frente, a questão desse ruído, mas como um todo, a sedimentação acontece de forma bem lenta. Aqui nós temos um compilado de dados, foi um trabalho extenso feito com base em estações climáticas ali na região, são todas essas aqui marcadas em vermelho, e esse compilado de dados foi normalizado e transformado em índices de precipitação e índices de temperatura. É possível perceber que houve um evento pontual de precipitação ali por volta de 2010 a 2015, significativo, mas, no entanto, ele oscila basicamente para menos, como num todo, ok? Mas o mais interessante é essa oscilação de temperatura, que vem gradualmente aumentando, com significativa alteração ali a partir dos anos 2000. Tá? Um trabalho que a gente gosta muito de pontuar aqui é o trabalho do Morales, baseado em dendrocronologia, onde ele retrocede os últimos 700 anos. E, como vocês podem perceber aqui, existe uma faixa de oscilação entre períodos mais úmidos e períodos mais secos, né? Só que atualmente nós rompemos o que foi identificado como uma seca sem precedentes dos últimos 700 mil anos. Perdão, dos últimos 700 anos. Então, a gente está nessa tendência de seca. E os nossos dados no Túnez de suscetibilidade magnética convergem com essa perspectiva obtida em dendrocronologia do Morales, ok? Bom, uma série de outros dados foram analisados em XRF, no testemunho, e essa fração inicial do testemunho também apontou uma redução drástica no escoamento superficial ali da região do Túnez. Então, muitos indicadores geoquímicos denotam essa diminuição de escoamento, essa diminuição de erosão ali para a região, onde a gente utiliza aqui um compilado de informações. Como vocês podem ver no topo, nós temos a redução
da retração das geleiras, nós temos a nossa suscetibilidade magnética, todos eles pontuados para o mesmo período de tempo, né, na faixa de tempo. Nós temos ali a oscilação de titânio, e nós utilizamos um índice SPEI, que é um índice baseado na precipitação e evapotranspiração, que ele utiliza dados climáticos para ser gerado. Então, a gente utilizou esse dado que também aponta uma tendência mais seca, um período mais quente. E esses proxies convergindo para um cenário bastante fora do comum, né? Fora do esperado, vamos botar assim. E essas anomalias positivas de temperatura, a partir de meados dos anos 90, elas coincidiram com esse processo todo de derretimento de geleiras. Bom, na questão palinológica, aqui eu ressalto que nós fizemos a investigação ao longo do testemunho, um material um pouco mais espaçado na porção de topo, né? Porque teve uma dificuldade assim, na contagem inicial, porque o material, por ter uma tendência mais de seca, a contagem foi claramente mais difícil, mas esse material está sendo retrabalhado para aumentar esse percentual de contagens polínicas e de pontos amostrais ao longo do testemunho, principalmente para a região do topo, para a gente averiguar um pouco melhor. Bom, aqui nós... 5 minutos. Perdão, então vou correr um pouquinho. Bom, aqui nós, para identificar um pouco melhor essa oscilação de temperatura na vegetação, nós implementamos esse índice, onde ele corrobora muito bem com a suscetibilidade magnética, com o período de maior precipitação e o período mais seco. Aqui nós pontuamos as partículas de microcharco que denotam os seus picos no período mais seco, no período de cava da suscetibilidade magnética, e uma tendência de mudança no tamanho do microcharco, aumentando conforme vai ao topo do testemunho. Isso denota um aumento das condições locais no testemunho. Aqui nós temos o efeito da sublimação acontecendo em detrimento dessas partículas de carbono. Fizemos um trabalho para a região onde foi estudado a influência dessas partículas de microcharco sobre as camadas de gelo e como é que isso afeta na questão do derretimento e na sublimação. Foi percebido que esse aumento da concentração de partículas de microcharco influenciaram tanto no derretimento quanto também na sublimação na região, diminuindo assim a perda total de massa de gelo conforme essas partículas maiores se depositam. Então, outros estudos indicam que a sublimação é muito significativa, principalmente para a região do dry ends, que é essa interface ali com a região de estudo, e isso pode estar claramente afetando as geleiras. Outras coisas podem estar atuando diretamente para estressar esse ambiente climático. Nós precisamos levar em consideração os westerlies, que são os trade winds, os ventos alísios, que eles fazem esse carregamento de transporte de umidade da bacia amazônica para a região também, ali pelo transporte também do que seria a transição da ITCZ, a banda de precipitação equatorial, né? E também a influência do que seria o Pacífico subtropical. Aqui nós rodamos o High Split, onde ele aponta exatamente para essa influência tanto da bacia amazônica quanto do Pacífico subtropical. E quais seriam esses condutores dessas mudanças hidrológicas na região? Principalmente, nós percebemos que para a bacia amazônica nós temos um contraste antifásico, onde você tem períodos mais úmidos na região próxima ali, que seria Titicaca, você tem períodos mais secos na Pata, na Lagoa da Pata, ali no norte da bacia amazônica, e o oposto também é percebido. Eu já trabalho relatando isso. É percebido também no trabalho do Marengo, 2018, um espaçamento do que seria esse período de seco, esse dry seasons, e uma redução dos períodos úmidos em detrimento do uso da vegetação e do uso da terra ali para questões agrícolas ou até mesmo desmatamentos, enfim. E a projeção para o futuro é que essa vá se espaçando ainda mais, porque essa evapotranspiração ela é prejudicada com a redução da vegetação da bacia amazônica.
Em questão da porção subtropical do Pacífico, nós percebemos um aumento muito similar com as questões de temperatura ali para a região do Túnez, em relação à frequência do El Niño, do padrão de El Niño, e percebemos que o El Niño pode estar diretamente afetando as condições de escassez hidrológica ali na região. O trabalho do Correia, de 2003, se eu não me engano, ele pontua, assim como o Rafael pontuou na apresentação anterior, mudanças nesse particulado de carvão ali na região, mostrando assim que o aumento dessa quantidade de partículas, de dust, ali no Queucaia e no Iliname, pontuam para uma condição de mais vento, de maior aporte desses ventos locais, possivelmente causados também por uma condição de El Niño fortalecida. Outra coisa que pode estar convergindo, somando ou até mesmo enfatizando essas questões hidrológicas é a emissão de gases de efeito estufa na atmosfera e o aumento gradual, vertiginoso, que podemos identificar, de temperatura do ar numa média global, certo? Então, assim, as nossas conclusões preliminares são que a reconstrução climática dos Andes Centrais, usando a dendrocronologia, ela converge com os nossos dados de suscetibilidade magnética, com os nossos dados de XRF ali para os metais acumulados. E numa escala regional, o recuo dessas geleiras se acelerou desde a década de 80 para a região do Túnez, principalmente ali de forma mais acentuada para a região do Túnez a partir dos anos 2000, enquanto que o recuo das geleiras também sugere um aumento dessa temperatura do ar, já registrado ali nas estações meteorológicas. A região do Túnez, o tamanho do microcharco aumentou significativamente a partir da década de 80, sugerindo assim maior contribuição local. E isso foi corroborado pela quantidade de poeira também identificada no Illimani e em Queucaia, nas geleiras, né, para o mesmo período. As mudanças na vegetação também mostram que houve um acentuado regime seco para o topo do testemunho e identificamos um recuo dessas geleiras seguido de um declínio dos indicadores de escoamento, como já tinha sido dito anteriormente. Esse desmatamento progressivo da bacia amazônica pode estar afetando na evapotranspiração e na mudança de precipitação, que estaria em fase com esses regimes de clima mais seco no Lago Túnez. E as trajetórias de massas de ar do Oceano Pacífico que atingem o local do Túnez aparentemente possui influência de um Enso mais fortalecido desde a década de 80, gerando também esse clima mais seco, e possivelmente as emissões de gases de efeito estufa estão amplificando esse cenário. Então, seria um ambiente de convergência de diversos fatores atuando simultaneamente. Aqui nós temos um modelo conceitual do que estaria acontecendo, que o aumento de temperatura geraria uma sedimentação de partículas maiores de microcharco e uma mudança significativa na vegetação ao longo do tempo. Eu agradeço a atenção de todos, desculpe um leve atraso, e principalmente agradeço a toda a equipe de pesquisadores que fez parte desse trabalho. Obrigada.